a grande maioria foi feita pela burguesia. Tanto que eles deram nome lá, seja o comunismo, qualquer movimento político, ele derruba o poder, mas ele implanta um poder autoritário também. Então acaba dando no mesmo. Então você falou sobre revolução. Para mim, no meu ver, assim, a revolução, você tem que derrubar o sistema, todas as raízes, e implantar o seu sistema. Minha pergunta é o seguinte: você acha que, assim, o rapper, no caso, você, qualquer um aqui, teria essa responsabilidade de implantar fazer um sistema, sei lá qual, e implantar isso no caso ocorra essa revolução, você chegar com um sistema totalmente diferente, implantar, ou você acha que existe algum sistema que dá pra gente implantar caso ocorra essa revolução? Então, eu não sei, eu não vou especificar um sistema, nós precisamos de justiça social e igualdade social, entendeu? Quando eu falo de revolução, até hoje todas as revoluções foram feitas nem só pela burguesia, pelas pessoas que tinham informação, entendeu? Sabiam quais eram os direitos dele e lutaram por ele. E, infelizmente, o povo, aquele cara que é massacrado, ele sempre está ali, mano, na escuridão da alienação, ele não sabe o que é dele por direito. Entendeu? Então, quando eu estou falando desse trabalho de base, é justamente isso. Despertar em cada parceiro essa vontade de mudança. Entendeu? Se todo brasileiro tiver esse pensamento, você vai mudar todo o sistema. Por quê? Porque todo brasileiro vai ter essa vontade de ocupação. Aí você vai ter uma representação condizente com o número de população dentro do partido político, dentro do judiciário, dentro da rede de comunicação, do sistema financeiro, e aí você vai mudar, entendeu? O que nós não podemos ter hoje é um ou outro indo lá, entendeu? E sendo corrompido. Por isso que eu falo como um todo. Como um todo, eu acredito que o cara da periferia, ele vai ser diferente. Entendeu? Um sistema vindo da periferia vai ser diferente, porque eu sei o quanto a pessoa da periferia sofre quando a verba da merenda escolar é desviada, quando o hospital público, em vez de ser construído, a obra é sucateada, vai para o bolso do corrupto. Então a gente sabe o quanto a política massacra na periferia. Então eu acredito que o cara vindo da periferia, ele vai ter uma postura diferente. Mas hoje, com o pé no chão, não posso falar sobre utopia. Não dá para falar, vamos derrubar o governo, implantar um novo regime, o comunismo da periferia, entendeu? Não existe. Nós precisamos dessa revolução comportamental pessoal. Primeiro mudar essa mentalidade dividente. Essa mentalidade de tudo bem, firmeza, é isso mesmo. Pô, eu vim da periferia, já tenho emprego, tá bom. Pô, eu ganho cesta básica, muito louco. Não, tem que mudar isso aí. Entendeu? O que nós vivemos, mano, perto da riqueza nacional, perto do que pagamos de imposto, entendeu? É um crime. Boa noite, Eduardo. Boa noite. Primeiramente, satisfação total, velho. Toda minha. Eu queria saber a sua opinião sobre a realização da Copa do Mundo ser realizada aqui no nosso país. Você vê lados positivos nisso e negativos, e eu queria saber quais. Então, na verdade, o esquema da Copa do Mundo, primeiro, que só pela escolha do Brasil como sede da Copa do Mundo, você já vê que tem algo errado. Entendeu? Porque não dá pra você acreditar que uma pessoa que vem fazer uma análise do Brasil comparando com outros países vai achar que aqui tem condições de fazer. Esse é o primeiro ponto. Infelizmente, no Brasil, qualquer evento é motivo para corrupção. Então, em nenhum momento foi pensado no evento, a não ser na parte financeira. Então, ele foi feito justamente para quê? Para a empreiteira lucrar, entendeu? Para a rede hoteleira, para o ramo da aviação. Então, assim, todas as obras são feitas nesse sentido, para trazer lucro para o empresariado. Em nenhum momento foi pensado no legado para o povo. E outra coisa, eu também não quero legado indireto. Eu não quero que você tenha que construir um estádio para que eu tenha uma rodovia, para que eu tenha um hospital. Entendeu? Primeiro você atende as prioridades, depois a gente atende a futilidade. Então, assim, na verdade, para mim, a Copa do Mundo é isso. É um esquema de lavagem de dinheiro, superfaturamento e corrupção. Ele só atende o político e quem está envolvido ali para ganhar dinheiro. O povo, o que ele vai colher, uma higienização, entendeu? Pós o evento mundial. Vai acontecer o que aconteceu no Rio de Janeiro, no complexo do Alemão, quando teve o Pan-Americano. Na hora que começar a chegar os gringos, chegar os turistas, vai começar a lavagem étnica e social. É a hora que a polícia vai metralhar, é a hora que a polícia vai fazer de tudo para manter você no seu bairro, porque o turista não pode ser roubado, o turista não pode te ver, entendeu? Você só vai ter acesso a um estádio desse lá no ano que vem, quando acabar a Copa do Mundo,
entendeu? E é isso, eu acho que quando você vota num político, você não vota para ter legado indireto, entendeu? Você vota justamente para pagar seu imposto e ter seu imposto revertido em obra social diretamente. Não que precise construir um estádio primeiro para depois você ter uma residência, por exemplo. Mais alguém? Eduardo, você teve um clipe censurado pela mídia. O que você acha disso? E outra coisa, a paz está morta? Infelizmente, nesse momento tá, né? Nesse momento tá. Como eu falei antes, se você olhar para a periferia, se você olhar para a favelização, entendeu? Para a nossa saúde pública, se você olhar pelos números de mortes, pelo quanto a polícia mata, você está numa guerra. E dentro de uma guerra não tem pomba branca. Entendeu? Infelizmente, hoje a paz está morta. A gente vive um estado de guerra. E o que fazer para dão conta disso. O que fazer para a paz voltar? Então, começar a se valorizar, entendeu? Porque assim, muitos dos tiros nós mesmos damos, entendeu? É aquilo que eu falei, a gente não se enxerga como povo, entendeu? E faz o que o sistema espera da gente. Ele investe justamente nisso. E vê a gente trocando tiros, se matando, bairro periférico contra bairro periférico, entendeu? É isso, é acordar. Se a gente acordar, a gente já diminui bastante a nossa própria matança, certo? Agora, em relação ao videoclipe, ali foi só um método da censura do governo. Ele te censura o tempo todo, entendeu? Ali foi só um desses métodos, entendeu? O tempo todo você está sendo censurado. Pra gente, aquele clipe não passa de nada. Pra gente é normal. E pra mídia é muita coisa? É hipocrisia, porque a mídia, o Playboy ele domina a mídia. Ele é o que faz isso aqui. A guerra no bairro ela é articulada pelo cara que está na mansão. Entendeu? Quando ele cansa de jogar videogame, ele fala, vou matar na periferia, vou matar num jogo real. Então não deveria ser surpreendente que é justamente ele que pratica isso. É justamente o dia a dia dele. Ele faz a guerra, ele traz a droga. Ó, não tem plantação de droga aqui, de maconha, de cocaína, não tem fábrica de arma, entendeu? Como que tem metralhadora na periferia se um Playboy não fabricar? Entendeu? Então toda essa engrenagem da destruição é dele. Então é claro, não sei por que ele se surpreende com um videoclipe como aquele. Entendeu? Que na minha opinião apenas demonstra, entendeu, a guerra que a gente vive. Mas é isso, é um mundo hipócrita, onde o cara tem o poder de mandar. E a gente aceitou, porque na época muitas pessoas ainda ficaram do lado do Playboy falando, porra, mas eu achei violento e tal. Eu não acho violento é o que nós vivemos na periferia. Com certeza. E quanto a você ter saído do Facção Central, na minha opinião, um dos maiores grupos de rap do Brasil e do mundo, certo? E não sei se tem volta e gostaria da sua resposta. E a gente gostava pra caralho do Facção. Eu queria saber a sua opinião aí, se tem volta ou não. E o que você acha? Não, minha saída foi definitiva e assim, ali foi um ciclo que se encerrou, mas o rap continua. Eu continuo escrevendo, continuo com meus pensamentos. Da mesma maneira que eu escrevi quando eu estava na banda, eu acredito que eu estou até um pouco pior agora, entendeu? Então tem muita coisa ainda para ser escrita, muita coisa para ser dita, e é isso, é um ciclo e tem que ser dessa forma. Então, se você está dentro de uma situação a qual você não está feliz, você não pode vender uma mentira para o público. Eu jamais vou enganar o povo da periferia. Você acha que o rap perdeu? Não, acho que o grupo continua, eu continuo cantando. Eu acho que seria uma derrota do rap se de repente, não que eu me considere um mártir do rap, mas eu sei que eu represento um segmento que a cada dia mais vai ficando mais minguado, mais pessoas querem cantar o que eu canto. Se de repente eu parasse de cantar, outros manos parassem de cantar e o rap começaria a perder. O rap que eu digo, pelo menos nesse estilo musical. Mas, mano, eu continuo. Claro, o formato não é o mesmo formato, é a banda que o público acostumou a ver. Só que de qualquer maneira o Eduardo está cantando. Até porque, eu sempre deixo claro para as pessoas, eu penso até em formato de rima, eu respiro rap. Então eu vou cantar rap minha vida inteira. Só vou parar o dia que o público falar, mano, já viu, você não aguenta mais, não consegue, e acabou, né, mano? Mas por enquanto ainda tem muita coisa para acontecer. Mais alguma pergunta, pô? Olá, boa noite. Boa noite. Eu queria saber de você o que impede a nossa evolução pessoal
o nosso desenvolvimento, a nossa população. Será que é uma população do Estado? Não, também, mas é aquilo da gente não acreditar na gente, entendeu? A gente acredita que o Playboy conseguiu porque ele é mais capaz. Por exemplo, o Playboy ele tem um diploma, ele é médico advogado, por quê? Porque ele comprou, não um talento natural. Será que se ele competisse com você, comigo, ele estaria no cargo dele? Então nós estamos dentro de uma competição desigual. Então é acreditar na gente, mano. É acreditar. Por exemplo, quando eu escutei o conselho do meu parceiro para escrever um livro, ele acreditou em mim antes de mim. Aí eu falei, porra, vou lá, escrever. E isso mostra, nesse pequeno exemplo, mostra que você é capaz de tudo. O que nós não podemos ter é o pensamento derrotista. Porque é justamente o que o inimigo quer. Que a gente olhe pra gente mesmo, olhe no espelho e fale, não é possível. O quarto de limpeza é o nosso lugar. Se for a nossa opção, você escolheu. Se não, você pode tudo, mano. Você pode ser advogado, médico, entendeu? Você pode conquistar, você pode fazer o que você quiser fazer. Entendeu? Então eu acho que o nosso maior problema é não acreditar. Nós somos tão alienados, tão emburrecidos. Quando eu falo emburrecido é por causa da educação, entendeu? Venderam pra gente o tempo todo que a gente não podia, que a gente não conseguia, e a gente acabou acreditando. Não é culpa nossa, mas é hora de acordar. Será que existe melhoria para esse sistema educacional criado pelo Estado? Se depender só do Estado, não vai ter. É por isso que a gente tem que interferir. É necessário a força coletiva da periferia para gerar essa libertação. Exatamente. Hoje você tem uma educação manipuladora. Uma educação embranquecedora que vem do racismo. Por exemplo, o menino negro na escola, ele sai complexado, se sentindo inferiorizado. O menino branco, ele sai se sentindo superior. Ele é acostumado dentro da escola a aprender o racismo. Entendeu? Então isso é criminoso e a gente aceita. Então tudo passa pela nossa aceitação. É igual eu falei, por que o White Power ataca o nordestino? Por que a polícia invade a periferia? Por que a polícia bate na nossa cara? Porque eles sabem que não tem um devido. Por que a educação é dessa maneira? Porque a gente aceita a educação dessa maneira. Quando a gente começar a protestar realmente, tudo muda. Entendeu? Por exemplo, se quando tivesse tido as passeatas que tiveram em junho e julho, a periferia tivesse saído realmente para a rua, porque claro que teve um ou outro mano da periferia. Só que, por exemplo, ao todo, deu 1 milhão de pessoas, nós somos uma população de 200 milhões, 1 milhão de pessoas representa 0,5%, entendeu? Então você na periferia, tendo uma população estimada em 170 milhões de pessoas, 0,5%, 1 milhão foi para a rua, então a periferia não saiu para as ruas. Se tivesse saído da periferia realmente, já teria tido um tipo de mudança. Aí a gente de repente teria a mudança educacional, a mudança na saúde, no transporte, na segurança, entendeu? Teria todos os tipos de mudança. Quem sabe hoje você teria uma universidade federal com uma maioria de favelado, entendeu? Com a maioria de pessoas da periferia. Muito obrigado. Eu que agradeço aí. Mais alguém? Mais alguém fazer a pergunta para o Eduardo? Eduardo, mais uma pergunta. Gostaria de saber do seu primeiro CD, eu acredito que seja o Juventude de Atitude, ao seu último CD, eu queria saber o que mudou na sua pessoa, daquele CD até agora, o que você cresceu como pessoa, você agregou valor, o que você pode passar assim, para o pessoal que canta, o que você aprendeu desse primeiro CD até o último agora? Mas você tem que estar sempre em constante evolução. É aquilo que eu falei da responsabilidade. Você tem que entender que do outro lado do papel, do outro lado do microfone tem um público. Ele está lidando com pessoas. Então não que eu quisesse representar a periferia porque eu sou o mais indicado, não. Mas quando você está fazendo um tipo de música que você está falando sobre problemas sociais e tentando de uma forma ou de outra representar esse povo, você tem que saber o que está falando. Então você tem que se aprimorar e procurar o tempo todo se informar para cada vez, mano, tá atuando de uma melhor maneira. Até porque o inimigo se informa para te matar. O juiz se informa, a polícia, o judiciário, a política. Então, por exemplo, para você entrar dentro dessa arena, você tem que estar informado também. Então, assim, em relação às letras, eu sempre procurei estar atualizado e muito informado. Em relação à postura de palco, sempre procurei, mano, a melhor forma possível. Sempre procurei me manter, certo? Sempre evoluindo. Então muita gente acha que cantar é só subir no palco e cantar. Não é. Não é. Eu trabalhei minha voz, eu fiz fono, entendeu? Faço minhas corridas diárias, entendeu? Porque palco é isso, mano. Tem um preparo físico. Então é assim,
completo. Você tem que fazer de tudo para estar da hora ali, porque aquele mano veio de longe. Aquele mano passou por várias para chegar para te ver, para trocar uma ideia, então ele merece o seu melhor. Então é sempre pensar nisso, o conselho que eu dou para os grupos é isso. É sempre pensar no seu melhor e sempre procurar evoluir. Nunca ninguém é tão bom que não possa evoluir. Tudo, ninguém escreveu tudo. É assim, ninguém escreveu. Ei, então, para concluir, ninguém escreveu tudo que tinha que ser escrito, sempre tem algo para ser, algum tema para ser abordado, ninguém é dono da verdade, não existe o melhor. Mano, é isso. Você pode evoluir cada vez mais, eu sempre pensei dessa maneira. O público merece o melhor e o que eu puder fazer para estar representando, eu vou fazer. E foi dessa forma. Boa noite. Na questão da educação, que nem você falou, que nós somos alienados na escola. Os professores, eles também são alienados pelo governo para ensinar aquela criança a ser alienada. Existe uma lei chamada Lei de Diretrizes e Bases, onde tem as regras do ensino nacional. Então o professor é obrigado a seguir a cartilha e o beabá do Playboy. Então se de repente ele está ali criando um manifestante, criando um inconformado, ele vai ser chamado na diretoria. Entendeu? Rapidinho ele vai ser exonerado. Eu conheço que já colei em várias escolas que justamente o professor chega para mim e fala: Eduardo, arrebenta, descarrega, fala um montão porque eu não posso falar. Se eu falar eu perco o emprego. Entendeu? Também arrependo da situação. Então quando eu estou falando aqui de educação, a última coisa que eu estou falando é contra um professor. Ele também é vítima do sistema, claro. Tem o outro também que quer que se foda, essa é a real. Mas assim, na sua maioria é vítima do Estado. Então é assim, a política que faz isso. Entendeu? O político quer justamente isso, você emburrecido. Entendeu? Você desinformado, você longe dos seus direitos. Porque, por exemplo, se o homem negro souber como foi a escravidão, ele vai ter uma reparação. Da mesma maneira, se você souber entender sobre o massacre que acontece na periferia, você vai querer uma reparação. Então é melhor que você fique ali silenciado, cego, surdo e mudo. Entendeu? Então é o que acontece na escola. Na verdade é o analfabetismo funcional. É transformar você naquele cara que sabe escrever e ler o suficiente para assinar a sua ficha de emprego e assinar a confissão pós-tortura no DP. É isso.